Hoje iremos conhecer a história do Egito Antigo, uma história fascinante. Sua permanência na memória se deve ao grande desejo de imortalidade de seu povo, expressa nos fantásticos monumentos que construiu. A África é considerada o berço da humanidade. Foi lá que há milhões de anos surgiram os primeiros grupos humanos. Com o tempo, eles se dispersaram para diferentes regiões. Esse deslocamento foi possível devido às mudanças climáticas com o fim da última glaciação há cerca de 10 mil anos. Essas mudanças aumentaram a temperatura da Terra e ocasionaram a formação de novos ambientes na África, como o deserto do Saara. O Saara é caracterizado pelo clima quente e seco e pela vegetação esparsa, porém há nele também a presença de oásis. Na época dessas mudanças climáticas, grupos de caçadores nômades que viviam nessa região migraram para áreas próximas ao rio Nilo e ao mar Mediterrâneo. Outros grupos se dirigiram para as savanas, onde a vegetação é formada por gramíneas e arbustos. O Egito Antigo. Em algumas épocas do ano, as águas do rio Nilo se enchem e inundam as margens. Esses períodos são chamados de cheias. Há cerca de 8 mil anos, durante as cheias, uma grande quantidade de matéria orgânica era depositada nas águas inundadas. A matéria orgânica se transforma em humus, fertilizando os solos. Com isso, diversas comunidades passaram a cultivar alimentos como o trigo e a cevada e tornaram-se sedentárias. Isso tudo favoreceu no aumento da população. E com o passar do tempo foi se constituindo a organização do Estado que deu origem ao Império do Egito Antigo. Para aproveitar melhor a água no período das cheias, os egípcios criaram um sistema de irrigação. A água do rio Nilo era levada para as partes mais altas do império e armazenada em reservatórios. Essa água era utilizada na irrigação dos campos e na criação dos animais. A sociedade egípcia. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, considerado um deus encarnado. O faraó era associado a uma divindade específica e assim acreditava-se que ele tinha poderes sobrenaturais. Sua função era administrar todo o reino e comandar o exército. Para isso, o faraó contava com muitos funcionários. O vizir era responsável por aplicar a justiça, controlar a arrecadação de impostos e cuidar dos assuntos externos. Os sacerdotes administravam os templos e os cultos religiosos. Os escribas eram encarregados de registrar por escrito os impostos arrecadados, o resultado das atividades agrícolas, a quantidade de animais no reino, entre outras informações do Egito. A sociedade egípcia era composta em sua maioria por camponeses, responsáveis por cultivar a terra e cuidar dos animais. Parte da colheita era dada ao faraó como pagamento de tributos. Nas cidades viviam os artesãos, que se dedicavam à ocupação como armeiros, barqueiros, pedreiros, carpinteiros e pintores. Tanto no campo como nas cidades, haviam escravos, que desempenhavam diversas ocupações que também eram realizadas por pessoas livres, como artesãos e camponeses. Em relação à população total, os escravos eram a minoria. As mulheres no poder. Na sociedade do Egito Antigo, as mulheres desempenhavam um papel de destaque e algumas se tornaram rainhas poderosas, como rainhas faraós. Entre elas está Hatshepsut e Nefertiti. Hatshepsut, cujo nome significa a mais nobre, reinou sozinha por muitos anos. As mulheres camponesas e artesãs não tinham os mesmos privilégios que as rainhas, mas podiam exercer diversas ocupações, ter bens materiais, casar-se por vontade própria e até pedir o divórcio. Estado e religião. Os antigos egípcios procuravam explicar os fenômenos da natureza pela religião.
cultuando diversos deuses que podiam ser representados com formas humanas e também formas de outros animais. Alguns animais eram considerados deuses e muitos deles estavam relacionados aos ciclos agrícolas. Entre os principais deuses egípcios destaca-se o Ra ou Atum, o deus do sol. Segundo a mitologia egípcia, ele teria dado início à criação de outros deuses e dos seres humanos. Outras divindades importantes são Ísis, senhora do trono do Egito, associada à maternidade e à fertilidade, e Osíris, deus dos mortos. Segundo a mitologia, eles tiveram um filho, Horus, o deus do céu, que também representava o faraó e a raça humana. Horus tem o corpo de homem e a cabeça de falcão. Seu olho direito é o sol e o esquerdo a lua. No Egito Antigo, Estado e religião estavam intimamente ligados, por isso, Faraó era associado a divindades como Ra e Horus. Era considerado o escolhido dos deuses para governar a terra. As múmias egípcias. Os egípcios antigos acreditavam na vida após a morte e que a alma do morto poderia voltar ao corpo. O processo de mumificação era feito para preservar o corpo da pessoa para quando ela retornasse. Junto com o corpo eram preservados também seus bens materiais e riquezas. As pirâmides foram construídas para guardar os corpos dos faraós e de suas famílias depois de mumificados. O processo da mumificação era assim: os órgãos eram retirados do corpo pelo abdômen e o cérebro pelas narinas, depois guardados em vasos com líquidos para preservá-los. O corpo então era mergulhado em uma mistura de água e sal. Após isso, o corpo era envolvido com faixas da cabeça aos pés. O corpo enfaixado era colocado dentro de um sarcófago e ficavam dentro das pirâmides egípcias. Agora, fiquem atentos aos exercícios que a professora enviou para vocês na plataforma. Façam com muita atenção. Boa aula e até a próxima!